Olá novamente. Hoje a gente vai trabalhar a parte 8 da nossa temática de probabilidade e estatística. Então vamos começar com a nossa habilidade da BNCC. Acompanha comigo na tela. Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, média, moda e mediana, com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude. Observa que essa habilidade a gente já trabalhou numa aula anterior. Você pode procurar aí na internet o vídeo dessa aula anterior. Mas hoje a gente vai aprofundar colocando a habilidade seguinte. Escolher e construir o gráfico mais adequado, colunas, setores, linhas, com ou sem o uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central. E aí, no caso, você pode verificar no nosso vídeo anterior as medidas de tendência central com detalhes, com aprofundamento. Mas vamos recapitular alguns pontos dela. Acompanha comigo na tela. A média aritmética simples. A média apresenta de forma resumida um conjunto de dados, e o valor encontrado representa todos os valores desse conjunto. A média aritmética simples de uma série de dados é determinada pela soma de todos os dados dividida pela quantidade de dados. Então, vamos acompanhar, vamos relembrar através de um exemplo. Seja o conjunto de dados 10, 11, 14, 15, 15. São dados fictícios, certo? Como é que eu vou calcular essa média? Então, a gente vai fazer o quê? O somatório, certo? A gente vai fazer a adição de 10 com 11, com 14, com 15, com 15 e dividir pela quantidade, certo? De dados que existem. Então, nós temos 5, certo? 5. Nós temos 10, o 11, o 14, o 15 e o 15. São 5. Ao fazer essa adição, você obtém 65. Certo? Lembrando que a gente resolve sempre primeiro o que está dentro do parêntese. Dividido por 5, obtemos o valor 13. Então, a gente pode dizer que a média desse conjunto de dados, a média aritmética simples, é 13. Antes da gente ir para a moda, certo? Que a gente vai apenas relembrar, é importante ressaltar que no vídeo anterior a esse, a gente trabalhou a média aritmética ponderada, que envolve pesos, que envolve frequência, certo? Então você pode buscar no vídeo anterior a esse, na aula anterior a essa, uma aula detalhada sobre média aritmética ponderada. Vamos à moda. A moda é uma medida utilizada na análise de dados estatísticos, a qual indica o valor que mais se repete entre os dados. Então, vamos a um exemplo. Nós temos aqui esse conjunto de dados, certo? Vamos observar o que mais se repete aí. Dá uma observada rapidamente. O número que mais apareceu, ou seja, o que teve a maior frequência foi o 3. Então, o que a gente pode dizer? Dizemos que a moda dessa série de dados é 3, certo? Algumas observações para a moda que a gente já trabalhou. A moda de uma série de dados é determinada pelo valor que apresenta a maior frequência. Uma série de dados pode ter mais de uma moda, quando diferentes valores possuem a mesma frequência. Ou ainda pode não ter moda, quando nenhum valor se repete, certo? Então a moda o conjunto de dados pode ter mais de uma moda, como também pode não ter, certo? Vamos lembrar a mediana. A mediana é a medida estatística que divide o conjunto de dados em duas partes, com a mesma quantidade de termos, na qual a primeira parte apresenta valores menores ou iguais a ela, e na segunda parte, valores maiores ou iguais a ela. Se uma série de dados possui uma quantidade ímpar de dados, a mediana é o termo central da série, organizada em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos observar essa série de dados aqui. Tem um número ímpar. Nós temos o 2, 10, 30, 40, 80, 190 e 700. O termo central é o 40, certo?
Então, a gente vai considerar que o 40 é a mediana dessa série de dados. Agora, se uma série de dados possui uma quantidade par, a mediana é calculada por meio da média aritmética dos termos centrais, de modo que a quantidade de valores que são menores ou iguais à mediana seja igual à quantidade de valores que são maiores ou iguais à mediana. Como assim? Vamos ver um exemplo. Olha só essa série de dados aí. Nós temos 8, número 8, ele é par. Então a gente verifica quais são os termos centrais, nesse caso é o 40 e 80. A gente tira a média aritmética deles, certo? Você pode já ter feito 40 mais 80, 120. Como são apenas dois dados, 120 dividido por 2, 60. Então, para essa série de dados que é par, a mediana é 60. Então, vamos começar a nossa análise de gráficos envolvendo essas medidas de tendência central. A estatística está presente em áreas do conhecimento que envolvem planejamento de experimentos, coleta, processamento e organização de dados, e análise, interpretação e comunicação das informações obtidas. Os gráficos são recursos importantes utilizados para a comunicação dos dados coletados, comparando informações quantitativas ou qualitativas, certo? Em algum momento você já deve ter pegado uma planilha ou então até mesmo uma tabela e ter visto um monte de números, um monte de anotações e de repente ter ficado confuso em relação à leitura desses dados, certo? Os gráficos eles vão trazer para você uma maneira assim mais rápida de interpretação e vamos dizer assim um conforto visual ao visualizar o que você está querendo entender. Ao longo de seus estudos, você já lidou com vários tipos de gráfico que têm diferentes funções. Então, vamos analisar o primeiro caso. Gráficos de composição mostram componentes de um todo. E aí, como assim? Nós temos o gráfico de setores, circular, formado por fatias que somadas compõem 100% do círculo. Existe uma relação de proporcionalidade de cada fatia, ou seja, cada setor com o todo, o círculo. A gente já trabalhou setor circular. Se você tem alguma dúvida em relação a círculo, setor circular, você pode buscar aqui um vídeo anterior a esse que a gente fala de setor circular, certo? A gente fala da área do círculo, fala da área do setor circular, certo? Você pode buscar aí no canal um vídeo anterior a esse aqui que a gente fala de setor circular. Então, se você está com alguma dúvida, eu recomendo que você assista esse vídeo, certo? E depois dê uma pausa e pode dar continuidade a partir de agora. Então, supondo que você já assistiu agora o vídeo, certo? Correspondente à parte de setor circular, círculo. Vamos continuar. Dando continuidade, acompanha comigo na tela. Vamos ver um exemplo. Uma empresa de exportação fechou seu balanço de final de ano. Para simplificar o relatório, o gerente de contabilidade apresentou um gráfico para mostrar quais produtos foram exportados e a quantidade relativa de cada um durante o ano passado. Nesse caso, foram indicados os componentes das exportações no período fixo, o ano passado. Então, o gráfico mais adequado para isso é o gráfico de setores. Como é que é o gráfico de setores? Está aqui. Saiu uma pequena manchinha ali na parte verde, marrom, amarela, mas em relação à fonte, de onde foi tirada, que a gente vai citar nas referências bibliográficas. Então, observa, 20% da exportação anual corresponde a brinquedos, 30% a itens automotivos, 16% livros e papéis, 26% de alimentos, 8% outros. E aí, no caso, a nossa fonte sendo a contabilidade da empresa. Então, você tem um círculo dividido em vários setores circulares que mostra a porcentagem de cada elemento, de cada item em relação à exportação do ano anterior. Analisando o gráfico, podemos visualizar os itens de exportação e o percentual com que cada item contribui no total das exportações da empresa. Assim,
verificamos que o produto que mais contribuiu nessa exportação foram, se você observar, você pode observar tanto pela maior porcentagem, quanto pela maior fatia, quanto pelo maior setor circular, vamos dizer assim, foram os itens automotivos. Você observa lá, a fatia em amarelo é a maior, que corresponde à maior porcentagem também, 30%. Esse é o produto modal, ou seja, o dado de maior frequência dessa distribuição. Então, esse gráfico de setores, certo? Ele indica para você direto o que ocorreu, certo? Dá um bom efeito visual, certo? Principalmente se ele vem cada setor circular com uma cor diferente. Esse caso aí representando porcentagem, certo? Como o total equivale a 100%, a soma das porcentagens de cada item deve ser 100%. Por exemplo, se a receita total apurada por essa exportação anual foi de 90 milhões de reais, certo? Total. O item brinquedos foi responsável por 18 milhões de reais. Ou seja, o que foi feito aí? Vou deixar para você como tarefa de casa. 20% de 90 milhões. Certo? Como é que se calcula 20% de 90 milhões? Faça o cálculo aí no papel, no seu caderno, que o resultado vai ser 18 milhões de reais. O que ele comenta é que, por exemplo, se você somar todos os percentuais dos setores ali do gráfico, cada percentual está em uma cor, você vai obter sempre o total de 100%. Aí você pode fazer uma regrinha de 3, certo? 100% equivale a 90 milhões, 20%, vamos chamar de X. E aí você aplica lá a regra da proporção e mais algumas regras aritméticas e você consegue chegar a 18 milhões de reais, que é o total do item brinquedos, certo? Gráficos de comparação. Confronto dados entre várias categorias ou ao longo do tempo. E aí a gente vai verificar o primeiro exemplo. Gráfico de barras ou de colunas. Compara dados entre várias categorias e entre itens individuais. Então, a gente vai verificar uma comparação agora. Primeiro, através do gráfico de barras, que também é chamado de gráfico de colunas. Certo? Há alguns autores que diferenciam gráfico de barras de gráfico de colunas. Certo? Mas vamos considerar, para esse primeiro momento, como se fosse quase a mesma coisa. Exemplo. Um site especializado em informações sobre vendas de automóveis no Brasil mantém uma lista com a quantidade de automóveis vendidos por marca que atingiu pelo menos 100 mil unidades vendidas no ano de 2017. Certo? Então, para facilitar essa informação, foi construído um gráfico de barras horizontais. Vamos analisar esse gráfico, como é? Olha lá. Nós temos a fonte, certo? De onde foi tirado esse gráfico, certo? Então, de barras horizontais. Olha só, vamos analisar Volkswagen, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Ford, Fiat, Chevrolet, certo? Unidades vendidas em milhares de unidades, certo? Com base no gráfico, vamos responder as seguintes perguntas. Então, vamos lá aos questionamentos. Qual marca de carro vendeu mais unidades de veículos em 2017? Então, você olhando pelo gráfico de barras horizontais, você chega à conclusão que foi a Chevrolet, certo? Porque ela tem a maior barra horizontal. Olha só o efeito visual no entendimento. É bem mais simples do que, às vezes, apresentar somente os números. O comprimento de cada barra deve ser proporcional à quantidade de unidade vendida correspondente. Assim, a barra mais comprida indica a maior venda. Ou seja, a Chevrolet foi a marca que mais vendeu carros no Brasil em 2017, certo? Conforme você pode acompanhar. E observa que está 394, né? Mas isso é em milhares de unidades. Não foram 394 carros, foram 394 mil, vamos dizer assim, certo? Então é importante você também ter esse cuidado quando for fazer análise. Vamos a um segundo questionamento.
Quantos veículos a mais a Honda deveria vender para igualar a venda do primeiro colocado em vendas em 2017? Então, a Honda, você pode verificar, vendeu 131 em milhares, né? A Chevrolet 394 em milhares. Então, como a maior quantidade vendida foi 394 mil veículos, a Honda deveria vender esse mesmo valor para se igualar ao primeiro colocado. Analisando o gráfico, a Honda vendeu 131 mil unidades. Como a gente falou, está em milhares de unidades. Vamos calcular quanto falta para 131 mil atingir 394 mil. Ou seja, essa questão aí de ver quanto falta nos conduz a uma operação chamada subtração. Então, 394 mil menos 131 mil, certo? 263 mil, certo? Logo, a Honda deveria vender mais 263 mil veículos. Então, é muito importante você ter esse cuidado. Quando você for analisar o gráfico, às vezes as unidades que estão lá, elas não são as unidades, vamos dizer assim, reais. Você tem que analisar, às vezes, algum detalhe no gráfico, como, por exemplo, milhares de unidades. Então, quem, de repente, olhar isso rapidamente, pode ter o erro de interpretar que a Honda vendeu só 131 carros e a Chevrolet 394, e outros exemplos. Mas isso está em milhares de unidades. Levando em conta apenas as marcas de veículos dadas pelo gráfico, qual é a média de unidades vendidas por marca? E agora? Vamos calcular isso daí. A média de unidades vendidas em milhares é dada por... Então, vamos fazer o cálculo da média. Vamos pegar todas as marcas, quanto cada marca vendeu, certo? 272 mais 190, mais 167, mais 202, mais 131, mais 207, mais 291, mais 394. Lembrando que isso é em milhares de unidades. Como há 8 marcas, vamos dividir por 8. E aí a gente vai ter o valor da média. Ou seja, 1.854 em milhares de unidades dividido por 8 vai ficar 231,75 milhares de unidades. Convertendo para unidades reais, nós temos 231.750 unidades. Essa é a média. Se você perguntar qual foi a média, certo, de veículos, você tem esse valor, certo? Então, a gente já trabalhou a importância da média e como interpretar a média numa aula anterior. Acompanha comigo novamente. Vamos verificar agora. Logo, cada montadora vendeu em média 231.750 unidades em 2017. Vamos analisar um outro tipo de gráfico de comparação, que é o gráfico de linhas. Comparar dados lineares ao longo do tempo, ou seja, mostra a evolução de uma ou mais variáveis ao longo do tempo. Lineares, certo? O que seria isso? É como se estivesse em reta. Vamos ficar, por enquanto, com essa ideia, certo? Então, vamos verificar através de um exemplo. Uma cidade do sul do país registrou a temperatura média durante os 12 primeiros dias do mês de junho de 2018 e, com esses dados, construiu um gráfico. Esse gráfico mostra a evolução das temperaturas médias ao longo dos 12 primeiros dias do mês. O melhor tipo de gráfico para isso é o gráfico de linhas, certo? Lembrando que a gente está analisando gráficos de comparação. Então, vamos observar o gráfico de linhas. Olha só. Temperatura média nos 12 primeiros dias de junho de 2018, certo? Então, você vai verificando aí que a temperatura no primeiro dia ela está um valor em torno de 12, de repente ela cai no segundo dia para 8, aí ela cai para um valor próximo de 4, aí ela sobe, certo, no quarto dia, e aí ela vai sofrendo em alguns momentos essa queda, outros momentos esse acréscimo, certo? Então,
a fonte, como a gente verificou, são dados fictícios. Então, nesse caso, voltando aqui, o melhor gráfico para representar seria o gráfico de linhas. Por quê? Porque ele compara dados lineares ao longo do tempo. Ou seja, mostra a evolução de uma ou mais variáveis ao longo do tempo. Nesse caso, a gente analisou apenas uma, mas a gente poderia analisar várias variáveis ao longo do tempo. Por isso que é colocado como linear, linha reta, dá essa ideia, né, de linha reta. Observando o gráfico, observamos a temperatura média de cada dia. Registrando esses dados em ordem crescente, podemos calcular as medidas de tendência central. Então vamos calcular as medidas de tendência central. Quais são? Média, moda e mediana. Olha só, os dados em ordem crescente, certo? Nos 12 primeiros dias. Como há 12 elementos, que é um número par, a mediana nesse caso é a média, como a gente verificou no início da aula, entre os dois elementos centrais. Quais são os elementos centrais? 8 e 8. Então, uma média entre esses dois elementos, 8 e 8, certo? Vai ficar 8 mais 8 dividido por 2. 8 mais 8, 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, logo, o valor mediano é 8. A moda, você vai verificar qual é o valor que mais se repete aí. Então, fazendo a análise, o valor que mais se repete é o 8, certo? Então, a moda é o número que mais aparece, logo, a moda é 8. E a média, certo? Então, a média, a gente vai ter que fazer um cálculo. A média é a soma de todos os valores divididos pelo total de elementos, ou seja, são 12 elementos. E aí eu recomendo, nessas horas, quando você vai calcular essas operações simples, adição, subtração, que você não utilize nenhum instrumento tecnológico. Claro que o uso da calculadora, do celular e outros objetos tecnológicos, ele já é recomendado em sala de aula, certo? Mediante certa orientação do professor, certo? Para não perder, de repente, o objetivo da aula. Mas é importante que você, pelo menos com essas operações, assim, com esses números, vamos dizer assim, que não são números com vírgula ou fracionários, que você procure aos poucos ir fazendo, como a gente dizia antigamente, de cabeça, para treinar certo cálculo, para você ganhar rapidez. Quando for responder, por exemplo, 7 mais 8, você ganha rapidez, 15. 24 mais 6, você ganha uma rapidez, 30. No sexto ano, tem uma matéria lá, no sexto ou no sétimo ano também, cálculo mental, que aborda isso daí. Certo? Se você tiver um livro, algum material que fale sobre esse cálculo mental, eu recomendo que você estude ele novamente, releia novamente, certo? Para ter essa facilidade. Porque a tecnologia ela é muito importante hoje em dia, mas a gente tem que ter cuidado apenas com esses cálculos mais simples também. Porque às vezes a gente vai fazer uma conta 12 mais 13, por exemplo, a gente está tão viciado em tecnologia que a gente, poxa, quanto é? Não é? A gente se vicia tanto em usar tecnologia que esses cálculos mais simples ficam às vezes deixados de lado. Voltando comigo para a tela. Então, vamos calcular essa média, certo? Então, somando todos esses dados, 5 mais 6, mais 6, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 9, mais 9, mais 10, mais 10, mais 12. Qual é a quantidade? 12. Então, somando tudo isso daí, fazendo a adição, dividindo por 12, você tem a média, 8,25. Certo? Então, você observa aqui, como a gente falou numa aula anterior, a mediana deu 8. A moda deu 8, mas a média não deu 8. A média deu um valor diferente. E a gente já verificou que há situações que a mediana, a moda e a média vão coincidir, certo? Em alguns casos, apenas duas. Em outros casos, nenhuma delas vai coincidir. Em alguns casos, a moda nem vai existir, certo? Então, o valor médio é 8,25. Então, a gente trabalhou hoje justamente as medidas de tendência central, certo? Relacionando a essa análise de gráficos,
que é um material, assim, é um conteúdo muito rico, que você inclusive verifica quando você lê jornais, revistas, assiste programas que informam a respeito de dados, de estatística, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, certo? Então, é importante você entender quando é que um gráfico de setor é mais importante, quando é que um gráfico de coluna é mais importante, quando é que um gráfico de linha é mais importante. Então, eu recomendo que você, se não ficou muito claro, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário, certo? Para ficar bem claro o conteúdo na sua mente. Se caso o professor lhe direcione alguns exercícios relacionados a esse conteúdo, você tente fazer após um bom entendimento desse vídeo, certo? Para não ficar somente aquela história, assisti uma vez, não entendi, como é que eu vou fazer o exercício, certo? Não importando, claro, o livro didático. Aqui nós temos as nossas referências, certo? Com que a gente tem usado até o presente momento. A gente não pode deixar de citar, claro, que é um material muito rico para contribuir com essa questão dos conteúdos, das figuras, certo? Mas é importante também, como eu sempre tenho ressaltado em algumas aulas, que você reveja sempre os vídeos, que você... O livro didático que está sendo trabalhado na sua escola, que pode ser diferente desse das referências que eu estou usando, que você também veja o ponto de vista que ele aborda, verifique como ele trata o conteúdo, certo? Ele pode tratar, às vezes, de uma maneira diferente. Ele pode trazer o que a gente começa falando aqui lá para o final. E o que a gente fala no final, ele pode trazer falando lá no começo, certo? Mas é importante você ter, no caso, você que está assistindo o vídeo, ter a visão do que a gente está trabalhando aqui e do livro didático que está na sua escola. Se a sua escola não está com livro didático, você pode indiretamente ler algum outro livro didático de um colega, ou então algum outro material na biblioteca, livro didático, na verdade. É importante você fazer isso, certo? Nesse período agora, você consultar a biblioteca também, claro, mantendo o isolamento, certo? Não criar esse tumulto. Pegar um livro com todas as condições de higiene, explorar o que está sendo trabalhado também. Poxa, eu vi isso no vídeo. Então, vamos ver como é que esse livro aborda, certo? É muito importante fazer isso. Não é bom a gente ficar somente com um ponto de vista. Não. O ponto de vista que eu estou trabalhando aqui com vocês, que eu tenho trabalhado, ele dá um direcionamento muito bom, que na verdade é abrangido por todos os demais. Mas é importante você verificar também outros pontos de vista, outros modos de abordagem desses conteúdos que a gente está trabalhando. Então, desde já, a gente finaliza a nossa aula, te agradece e espera você na nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Até mais.